Pais amados, estamos aqui neste dia para estudarmos a nossa lição 2 do terceiro trimestre de 2020, que tem como tema Despertamento Espiritual, um milagre. Despertamento. O que seria um despertamento? Despertamento seria acordar para sair de uma inércia, fazer readquirir força de uma atividade. O despertar é isso. Então, em termos espirituais, o que seria esse despertamento? Então, podemos dizer que o despertamento espiritual é o retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios bíblicos, há um despertamento, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é o próprio Deus falando conosco. E para que haja esse despertamento, é necessário voltar a esses princípios, deixar de lado o sono da indolência, como está escrito em Hebreus 13:11, que diz: é hora de despertarmos do sono, pois a vinda do Senhor está próxima. Temos vivido dias difíceis e é hora de despertarmos do sono, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. O Senhor, ele é aquele que levanta alguém, desperta alguém para realizar um propósito específico para uma época. Sempre que vem um despertamento, existe uma situação de calamidade. Foi assim que aconteceu na vida de muitos servos de Deus escritas na palavra, desde o começo da criação. Vemos a história de Moisés. O povo vivia numa calamidade muito grande. Deus foi e levantou Moisés para que Moisés realizasse uma obra para ele. E é sempre assim. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitos têm clamado ao Senhor em diversas partes do mundo, e é necessário que nós estejamos atentos, despertos, para entendermos o propósito de Deus na vida de cada um de nós nesse tempo de crise. Que nós possamos buscar ao Senhor para que Ele possa nos direcionar da melhor forma e nós possamos, nesse tempo de crise, ser despertados para realizar uma obra para o Senhor. Para isso, é necessário que nós estejamos em comunhão com o Senhor, com a Sua palavra, para que possamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. O nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo em que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras 1 e no livro de Neemias 1. Neemias e Esdras são livros contemporâneos. Enquanto Esdras estava ali trabalhando no despertamento, na construção do templo, Neemias estava trabalhando na restauração dos muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei. Ele recebe uma notícia trágica trazida por um amigo seu, e ele recebe a missão de Deus de fazer essa restauração dos muros de Jerusalém. O muro era sinônimo de fortaleza, de proteção, e estando destruído significa que o povo estava em situação muito crítica. Então, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. É a vontade de Deus soberana. De uma forma ou de outra, ele sempre realizará a sua vontade. Ele se utiliza de pessoas e ele mesmo se responsabiliza em despertar o cristão para realizar a sua obra. O que devemos fazer então? Pedir ao Senhor que nos desperte para fazermos a sua vontade. É Ele mesmo que nos impulsiona para orarmos, que nos desperta para jejuarmos e buscarmos a sua presença. Então, que estejamos atentos e vivendo uma vida de oração
para que o Senhor esteja nos despertando para realizar a sua obra, pois a restauração espiritual de Israel acontecia em cada despertamento dentro de um propósito de salvação e restauração do homem. O despertamento tem que ser voltado para Cristo. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas em nossas vidas. Então, a nossa leitura bíblica em classe, em Esdras 1, diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortavam as mãos, com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Louvado seja Deus, glória a Jesus, não é? Aqueles objetos que Nabucodonosor se apossou, não é? Naquela época da guerra, e Ciro foi levantado pelo Senhor para resgatar tudo isso. Que bom, né? Que ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu e foi realizar uma obra para o Senhor. O mesmo aconteceu com Neemias. Em Neemias 1, a partir do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estava eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Imaginem a situação em que eles estavam. Uma situação verdadeiramente calamitosa, não é? Mas Deus, ele sempre olha para o seu povo com um olhar de misericórdia, mesmo em momentos de rebeldia. Basta um se levantar e clamar ao Senhor, que o Senhor vem com socorro, pois ele é longânimo. Ele é um Senhor assim que ama de forma incondicional. E ali o Senhor levantou esses homens de Deus para realizar uma obra para ele. Para realizar uma obra para ele e glorificar o nome do Senhor, porque todas as coisas de despertamento, avivamento, se não tiver voltado para a libertação e a salvação de vidas, para nada irá se aproveitar. Então, nessa lição, nós iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O tópico 1 diz o seguinte: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então é Deus quem usa os instrumentos, é Deus quem levanta esses instrumentos para realizar a sua vontade, né?
Ele deu livre-arbítrio para o homem, mas a própria vontade de realizar a obra, ela vem de Deus. É Deus que move o coração, é Deus que faz todas as coisas. No momento em que Davi enfrentou aquele Golias, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Quando Sansão também enfrentou aquele leão, a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Então o homem em si, ele não é nada. Mas diante do poder de Deus, quando Deus levanta, quando Deus desperta, esse homem se torna um gigante para realizar a obra do Senhor. Veja que Ciro era um homem que não tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que Deus viu nele, Deus escolheu ele, Deus desejou ele para ser levantado pelo próprio Senhor para realizar uma obra para Deus. Então é Deus quem capacita, é Ele quem chama, é Ele quem vocaciona, é Ele quem prepara, é Ele que faz todas as coisas, porque o Senhor, Ele é soberano. A mão dele está estendida sobre todas as coisas. Nós podemos ver nessa ilustração, não é, um retrato da soberania de Deus. Uma mão grande e poderosa estendida sobre a terra, mostrando que Ele é o soberano de Jacó, aquele que está sobre tudo e sobre todos. Então, a palavra diz aqui no tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, né? Temos aí uma foto, né, caracterizando Ciro, que foi o grande líder do Império Persa. Ele conquistou a Babilônia, libertou Israel do cativeiro e devolveu as suas terras e os seus poderes políticos. Veja que se esse homem não estivesse com o Senhor na frente, nada disso seria possível de ser realizado. Mas Deus, quando chama, Ele capacita. Então, aqui no Isaías 26:12 diz: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizesse em nós todas as coisas. 1 Coríntios 12:6 diz: E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então é Deus quem chama, é quem capacita, quem derrama os dons, quem derrama a força, quem dá vitória ao seu povo através de um homem ou mais, é o Senhor. Então Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isso, despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em João 3:8 está escrito essa verdade. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, né? O poder de Deus é aquele que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Quem pode entender isso? Só pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, no tópico 2, as finalidades do despertamento. Não há despertamento sem busca e sem oração. A restauração nacional de Israel. Tópico 1. A restauração nacional de Israel. Né? Israel foi restaurado como nação. Né? O Ciro, ele conquistou Israel novamente. Trouxe os utensílios de Babilônia, né? Os tesouros da casa do Senhor que estavam em Babilônia. Trouxe para Israel. E Deus, ele é maravilhoso para fazer coisas grandes, se utilizando de pessoas tão pequenas como nós. Por isso que nós não devemos temer ao chamado do Senhor. Quando Ele chama, Ele capacita. Nenhum homem que foi chamado por Deus, ele se sentiu capaz de realizar. Se nós formos ver a história dos profetas, a cada um tem uma história. Isaías disse que não sabia falar, Moisés falou que era pesado de língua, Jeremias disse que ainda era uma criança, Davi também era uma criança. Nenhum dos servos de Deus que foram convocados para realizar a sua obra,
eles se acharam capazes, porque na verdade ninguém tem capacidade nenhuma. Quem capacita é o grande eu sou nas nossas vidas. Então, ponto 1. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Em Isaías 44:28 diz o seguinte: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Louvado seja Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nossas vidas. Em Isaías 45, de 1 a 6, diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela minha mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus seja louvado por todas as suas obras. Deus chama um homem que não conhece a Ele para realizar uma obra para Ele. Louvado seja Deus. Se apresenta como Deus de Israel, Deus de Jacó, porque Deus, ele não quebra a sua aliança. Deus sempre vai dar continuidade à história e ele levanta quem ele quer. Quem conhece a ele e quem não conhece, porque Deus dá ordem aos animais, dá ordem aos homens, dá ordem, até os demônios se curvam diante do Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pois quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1 e 2 diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Glórias sejam dadas ao Senhor. Veja a fé deste homem. Ele não duvidou que era o Senhor que estava com ele, fazendo através dele, e ele topou a parada, ele topou realizar a obra do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja Deus. É isso, meus irmãos, não devemos temer diante das adversidades, diante das coisas que precisamos realizar para o Senhor. No tópico 2 diz o seguinte: a restauração espiritual de Israel. Deus, ele quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. É bem verdade, irmãos. Nem todos buscam a Deus com profundidade, com intimidade. Muitos dizem assim: é cheio do Espírito Santo, é uma terra seca ou cheio. Vai depender da busca que cada um tiver com Deus, da intimidade, de uma vida de oração, de uma vida de abnegação, de uma leitura da palavra para ter mais conhecimento de Deus. Então cabe a cada um de nós ser responsável pela nossa vida espiritual, para que o Senhor possa se utilizar de nós de forma excelente. Então,
durante o cativeiro, né? O povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Em Provérbio 26 diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Em Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Ouvi, os céus, e dá ouvido, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas em Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigado, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres são espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa era a situação em que o povo de Israel estava, que está descrito nessas passagens bíblicas. O povo estava verdadeiramente afastado do Senhor, mas Deus, ele é poderoso para restaurar, é poderoso para fazer, é poderoso para trazer de volta o seu povo. Então, em Isaías 1, do 2 e o 6, era essa situação que o povo de Israel estava, né? A cabeça enferma, todo o corpo enfermo, idolatrando. Dessa forma foi que Deus encontrou o seu povo naquela época. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado e a justiça e o juízo. Foi para isso que o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, naquele encontro lá em Atos 9, todos nós conhecemos a história. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana, nós também conhecemos a história. Foi o Espírito Santo que fez Zaqueu confessar a sua falta. Foi o Espírito Santo que torna manifesta todas as coisas mais. O profeta de lábios impuros sentiu que parecia na presença do Senhor, sentiu assim a falta da santidade, ele achava que ia morrer, Isaías. O Espírito Santo fez com que os crentes andem na luz. Então o segredo é andar em comunhão com o Espírito Santo. O segredo é esse, amados. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa, que salva. Ele era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não mudam. Então é necessário nós entendermos que mesmo nós, em momento de fraquezas, tropeçarmos, nós temos o Espírito Santo para pedir misericórdia ao Senhor. Então Deus, ele é fiel, ele cumprirá sempre as suas promessas em nossas vidas, mas é necessário que nós estejamos despertos em sua presença, buscando a misericórdia e o perdão do Senhor. Então Deus cumpre as suas promessas. Essa ilustração dessa foto, nos lembra a aliança que Deus fez com Noé, que disse, depois do dilúvio, ele viu o estrago que foi grande, muitas vidas foram perdidas, mas aí ele disse: Noé, nunca mais eu destruirei a terra com água. Quando chover, tu olharás para o céu e verás o meu arco. Olha que coisa linda. Todas as vezes que o céu se enche de nuvens para chover, Deus permite que o seu arco apareça nos céus, para que a gente lembre da aliança. Noé não está mais aqui, mas nós somos a descendência dele, e nós vemos esse arco e podemos ver que Deus, ele cumpre promessas. Deus não é homem para mentir, Deus cumpre promessas. Então,
Tópico 1. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à terra. Em Jeremias 27 e 22 diz o seguinte: a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então Deus permitiu que o povo fosse levado cativo à Babilônia, mas ao mesmo tempo ele disse: vai ter um dia que eu vou visitar vocês. Pois os dias de crise, os dias de calamidade, sempre tem algo de Deus para nos ensinar e para nós aprendermos. Então é necessário que nós estejamos despertos a isso. Nem toda calamidade é catástrofe. As calamidades, os desertos, muitas vezes estão ali com a mão do Senhor, poderosa e grande, nos ensinando, nos conduzindo da melhor forma. Amém, amados? Então, no livro de Jeremias 27 e 22... diz exatamente isso, né? Que o povo foi levado cativo, mas que haveria um dia em que o Senhor iria visitá-los. Louvado seja Deus. E em Jeremias 25:12 diz: acontecerá, 27 e 22 diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Como Deus cumpriu isso literalmente? Deus cumpre as suas promessas. Como Deus foi fiel e cumpriu literalmente isso aí. Então Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Em Isaías 44 e 28, ele diz o seguinte: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e no templo tu serás fundada. Louvado seja o nome do Senhor, e tudo isso se cumpriu para a glória de Deus. Então, no tópico 2, Deus ele renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção do seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória de Cristo, que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. São muitas promessas, muitas riquezas. Em Romanos 9:23 diz o seguinte: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Deus nos preparou como vasos de misericórdia e Ele nos fez muitas promessas. Em Efésios 1:18 diz exatamente isso, que nós fomos iluminados, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Louvado seja Deus. Essa promessa de Deus nós temos visto pelos olhos da fé, mas nós veremos essas riquezas da glória de Deus nas nossas vidas, porque fiel é aquele que prometeu. Deus ele é maravilhoso, ele faz coisas grandes. Em Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Em Atos 2:38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu em Atos 2:38 e se cumpriu também em nossas vidas, não é? Nós nos arrependemos, nós fomos batizados em nome de Jesus, os nossos pecados foram perdoados e nós recebemos o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Essa promessa, ela não serviu apenas para o passado, ela serviu para os dias de hoje, pois o Senhor ele é fiel naquilo que ele promete, né? Então, no despertamento que operava nos tempos dos apóstolos, eles faziam questão de todos os convertidos receberem esta maravilhosa unção. Em Atos 8, do 14 ao 17, diz o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Deus seja louvado por todas as suas obras. E até hoje o Senhor continua batizando com o Espírito Santo.
aqueles que ainda não têm essa bênção de ter essa sensibilidade, de ter os olhos mais abertos, de ter poder ao testemunhar, busca ao Senhor, que o Senhor ele tem prazer de batizar todos os seus servos, não somente nas águas para perdão de pecados, mas também no Espírito Santo. Então, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja por meio do despertamento. Deus deseja fazer muito mais em nossas vidas, além de tudo aquilo que a gente pensa e acredita, né? Então, no ponto 3, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Em Êxodo 30, 7 e 8 diz o seguinte: E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, para puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Ele será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Louvado seja Deus. Esse incenso hoje são as orações dos santos, né? O incenso hoje são as orações dos santos. Está aí uma fotografia, os santos reunidos, e a promessa de Deus foi cumprida em Pentecostes, quando ele desceu sobre o seu povo, sobre os discípulos, sobre aqueles que já criam no Senhor, a unção poderosa do Espírito Santo. E essa promessa diz respeito a quem está perto e a quem está longe, e a todos quanto o Senhor Jesus chamar. Então, no tópico 4, diz o seguinte: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Então, é a palavra de Deus que nós devemos nos submeter, é a palavra de Deus que nós devemos estar submissos a ela, orando em todo o tempo, buscando ao Senhor, né? Pois o despertamento, ele torna os homens mais sensíveis à sua palavra. No tópico 1 diz o seguinte: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Em Neemias 12, do 44 ao 47, diz o seguinte: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei, para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiram ali, e observava os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções do levita, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. No Antigo Testamento era feito assim. Nos dias de hoje, nós temos que buscar essa comunhão com o Senhor, derramar o nosso incenso, que é as nossas orações na presença do Senhor, e o Senhor, ele há de realizar coisas lindas em nossas vidas. No ponto 2 diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para quem nós aprendais a não ir além do que está escrito. Né? Em 1 Coríntios 4, 6 diz o seguinte: Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, a palavra de Deus é que nós devemos ser submissos. Não é verdade? Não temos que ir contra a palavra e nem temos que ir de encontro a filosofias vãs, mas a palavra de Deus é o nosso espelho. O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Em Salmos 119, 112 diz o seguinte: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Louvado seja Deus. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. No Salmo 119, versículo 63. Então, é assim que deve se comportar aquele que tem um encontro com Deus, aquele que
que passou pelo despertamento. O despertamento ele vem com a busca do Senhor. Quem sabe nesse tempo difícil o Senhor está querendo levantar pessoas para realizar uma obra para Ele, porque todos os despertamentos que aconteceram, o povo de Israel estava em situação difícil de calamidade. Então que nós possamos estar na presença do Senhor, buscando a sua face para ter a disposição, a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, para que no tempo oportuno Deus possa nos direcionar para realizar algo para Ele. Enquanto não entendemos alguns propósitos que Deus possa ter em nossas vidas, que possamos levar uma vida de oração, uma vida de abnegação, uma vida de comunhão com Deus, para que o Senhor possa olhar para nós e encontrar lugar no nosso coração para realizar uma obra para Ele. Não devemos buscar as coisas de Deus por interesse, por usura ou por qualquer outro motivo, mas devemos sim buscar a obra de Deus por tudo aquilo que Ele é para nós. O grande eu sou, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que cumpre as promessas, aquele que tem uma cidade celestial nos esperando, que está perto de estarmos lá. Que nós possamos estar nos santificando, buscando a sua presença, porque Ele está nesse tempo difícil, nos despertando para algo. O Senhor está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso lema. Devemos viver todos os dias como se o Rei fosse voltar, como se Deus fosse dar a ordem para a trombeta tocar. Nós estamos vivendo dias antecedentes à volta do Senhor e não podemos estar dormindo. Temos que estar despertados, esperando o nosso Mestre dar as ordens para vir nos buscar. Estejamos, pois, em comunhão com o Senhor, vivendo da sua palavra, se alimentando dela diariamente, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas e nós possamos ser o instrumento que Deus quer usar nesse tempo de crise. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.